Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente a mais uma aula aqui da disciplina de impactos ambientais, ok? Essa disciplina, lembrando, faz parte do seu módulo 2, tá? Bem, hoje nós iniciaremos aqui a respeito dos conceitos do processo de avaliação de impacto ambiental. Poxa, prof, o que eu vou ver aí agora, né? Você vai ver o quê? A linguagem técnica e as definições, o quê? Advindas para que você utilize o quê? Esse conhecimento e essas palavras e esse vocabulário quando você for, por exemplo, avaliar uma área, ok? Bem, vamos lá. Aqui nós temos a primeira definição, né, que o seu material traz. Lembrando para vocês que todo assunto abordado aqui, ele está na sua apostila física, ok? Bem, impacto ambiental. O que define o impacto ambiental? A alteração de qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais provocadas por ação humana. Aqui ele foi mais específico, claro, né? Que aí esse impacto, né? Ou seja, essa alteração no ambiente causada aí pela ação humana. A degradação ambiental. O que seria degradação ambiental? Qualquer alteração adversa dos processos, funções ou componentes ambientais ou alteração adversa da qualidade ambiental, tá? Bem, então vocês percebem que degradação, ela está aqui, né, ligada à questão do que? Da qualidade ambiental. Eles são o que? O contraponto, tá? Então por isso que você define como degradação ambiental, ok? Bem, diagnóstico ambiental, tá? Descrição das condições ambientais existentes em determinada área no momento presente. Então ele vai lá e vai fazer um diagnóstico, ou seja, com aquilo que ele está vendo num primeiro momento, tá? Descrição e análise. Depois disso ele vai fazer o quê? Uma análise da situação atual de uma área de estudo feita por meio de levantamentos de componentes e processos do meio ambiente físico, biótico, antrópico e de suas interações, tá? Bem, o diagnóstico ambiental, como o nome já diz, né? Você vai diagnosticar, ou seja, você vai identificar os problemas ambientais, ok? Bem, a avaliação de impacto ambiental, que nós chamamos aqui de AIA, tá? Que é a abreviação das palavras, tá? Então, isso aqui é bem comum, tá? No meio ambiental. AIA, avaliação de impacto ambiental. Processo de exame das consequências futuras de uma ação presente ou proposta. Então, você vai fazer uma avaliação de impacto ambiental, ela é o quê? Ela é futura, ou seja, ela prevê o que provavelmente irá acontecer, tá? Então, você tem um quadro, você tem um diagnóstico, então você vai fazer essa avaliação do que vai acontecer, tá? Isso, gente, lembrando que toda essa nomenclatura, né, e tudo isso é realizado o quê? Com o intuito de fazer o quê? Um relatório de impacto ambiental, ok? Bem, estudo de impacto ambiental, que é o EIA, né, que a gente fala, EIA rima, que depois que é o estudo de impacto ambiental ou relatório de impacto ambiental, tá? Estudo de impacto ambiental, que é esse EIA, que também é uma abreviação bem conhecida no meio, tá? Documento integrante do processo de avaliação de impacto ambiental, cuja estrutura e cujo conteúdo devem atender os requisitos legais estabelecidos pelo sistema de avaliação de impacto ambiental, ou seja, você tem um sistema legal que apoia esse tipo de estudo, tá? Então, você tem leis que você precisa, tá, fazer relação ao elaborar um estudo de impacto ambiental, ok, pessoal? Bem, aqui tá o seguinte, tá? Eu achei essa figurinha bem legal, vou mostrar para vocês. EIA, estudo de impacto ambiental. RIMA, relatório de impacto, tá, do meio ambiente. Bem, informações gerais, caracterização do empreendimento, ou seja, como que é o caminho percorrido? A caracterização do empreendimento é o quê? Você vai falar a função do empreendimento. Ele é o que? Ele é uma loja, ele é um shopping, ele é uma indústria, ele é um polo turístico, ele é um empreendimento turístico ou não, tá? Então você vai caracterizar e definir aqui a função e o que é de fato esse empreendimento a ser instalado.
área de influência, até onde vai que ele influencia em termos ambientais, de espaço, de território, até onde ele abrange, tá? Diagnóstico ambiental, que foi o que nós falamos ali, análise primeiramente, o que acontecerá se implantado esse empreendimento aqui, tá? Análise dos impactos ambientais e o que acontece nesse EIA-RIMA, tá? Que tem nele, tá? Você faz o diagnóstico, analisa quais são os possíveis impactos ambientais e o que você acrescenta nesse relatório? Medidas mitigatórias ou compensatórias que você já sabe o que significa, tá? Para diminuir, tá? Ou amenizar os impactos que virão, né, a acontecerem diante aqui da implantação do empreendimento, tá? E depois disso você faz o programa de monitoramento. Por quê? Nesse relatório ele tem que ter também descrito como você fará isso, como você vai pôr em prática, analisar e monitorar essas medidas mitigatórias, tá ok? Então você não vai simplesmente escrever e deixar. Tá? A empresa, algum departamento, ele precisa ser responsável e dar aí esse relatório sobre esse monitoramento dessas medidas mitigatórias, ok? Aqui nós temos ainda mais um. Gestão ambiental. Conjunto de medidas de ordem técnica e gerencial que visam assegurar que o empreendimento seja implantado, operado e desativado em conformidade com a legislação ambiental e com as outras diretrizes relevantes, a fim de minimizar os riscos ambientais e os impactos adversos, além de maximizar os efeitos e benefícios. Então, a gestão ambiental é um conjunto, tá, pessoal? Ou seja, medidas de ordem técnica e gerencial, tá? Bem, mais um pouquinho aqui nós temos o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental, ele é um pouquinho mais específico, tá? Porque você não tem, às vezes, uma licença, são várias, tá? E geralmente você solicita em órgãos diferenciados. Dependendo do tamanho do seu município, você às vezes não tem um órgão responsável por isso, ele é junto com outro órgão, tá? Para você pedir essas licenças. Você tem variadas licenças, você tem a licença, todo mundo sabe que é o quê? Uma permissão para que você faça aquilo, né? Uma permissão, você está autorizado, mediante a lei, de realizar ou de implantar ou de construir, né? De funcionar aquele empreendimento. Então, você tem um caminho a percorrer. Você tem primeiro uma licença de instalação, depois uma licença para construir, depois uma licença para operar, depois uma licença de funcionamento, enfim, são muitas, tá? O caminho é longo, tá, pessoal? Área de proteção ambiental, as famosas APAs que nós falamos, tá? Se você pegar o CONAMA, que eu já expliquei para vocês o que significa, tá? Ou procurar, fazer qualquer pesquisa, APA, a sigla APA, ela é bem famosinha também, tá? Como o EIA-RIMA, que nós falamos, e o AIA. São destinadas à proteção ambiental, visando assegurar o bem-estar das populações humanas e a conservação ou a melhoria das condições ecológicas locais, tá? Opa! Bem, a área de proteção ambiental, isso varia, tá? De acordo com os estados e países, tá? Porque esse aqui, ele é instituído por quem, né? Pela nossa União, ou seja, o governo federal, tá? Ele delimita essa área de proteção ambiental, tá? Elas têm determinados fins, tá? Propósitos, enfim, é claro que o principal é o quê? Conservação, né? E preservação da fauna e flora local. Mas tem algumas que ainda são destinadas à pesquisa, a trabalhos, a fundos aí, principalmente das universidades, né? Pesquisas de flora e fauna, de espécies, tá? De ambientes, enfim. E também troca de informações e conhecimento teórico, enfim, e de pesquisa, tá? Bem, aqui tá, só para vocês lembrarem a questão do licenciamento ambiental, mas esse passo a passo do licenciamento ambiental, isso aí, claro, quem quiser já aferir isso, já procurar isso, hashtag fica a dica. Ok, pessoal, essa aqui é a primeira parte, mas a gente se vê aqui no próximo vídeo que a gente vai continuar falando dos conceitos, mas parte 2, ok? Muito obrigada, bons estudos, até a próxima. Curtou?